conhece, mas vai ser importante para a gente entender a partir disso. Aferente e eferente. Aferente é todo o estímulo, é todo o impulso nervoso que vai para o sistema nervoso central. Daqui a pouco vocês vão saber o que é sistema nervoso central. Tá? Aferente é tudo que vai para o sistema nervoso. Eferente é tudo que vem do sistema nervoso. Há uma exceção para essa regra geral que eu falei com vocês, que é quando a gente trabalha dentro do próprio sistema nervoso. Vocês vão ver, por exemplo, nós temos um trato vestíbulo cerebelar. Está tudo dentro do sistema nervoso. Se o trato é vestíbulo cerebelar, ele é aferente do sistema vestibular e eferente para o cerebelo. Todo mundo entendeu isso? Então, são essas duas situações que a gente usa esses termos. Quando a gente fala em aferência e eferência, nós estamos falando de sentido de fluxo, de impulso nervoso. Tá? Isso vai ter uma importância muito grande para a gente separar joio do trigo. Tá? Por quê? Qual que é a função do sistema nervoso? A função do sistema nervoso como um todo é permitir que o animal se comunique com o meio. Que ele perceba o meio e que ele interfira nesse meio. Perceber o meio significa aferência. Interferir no meio, eferência. Tranquilo? Entendidos os termos? Então tá bom. Há diversas formas da gente classificar, da gente organizar o sistema nervoso. O objetivo dessa aula é esse, que a gente converse na mesma língua a partir de hoje. Quando eu falar do sistema nervoso simpático, vocês têm que saber do que eu estou falando. Quando eu falar de nervo periférico, vocês têm que saber do que eu estou falando. Tá? Porque são termos que a gente vai usar em diversas instâncias e que a gente tem que dominar com tranquilidade. Hoje é uma aula estritamente descritiva. Eu vou falar o que é. Tá bom? Aqui estão 4 classificações, há mais classificações do que essa, mas são 4 classificações que são mais frequentemente vistas. A classificação anatômica, que é a mais importante para nós aqui hoje. A classificação funcional, que é um pouquinho mais complexa do que só a anatomia, nós vamos falar bastante dela aqui também. A segmentar, que eu vou citar para vocês, eu vou explicar o motivo. E a embriológica, que tem uma importância prática muito grande. Nós vamos trabalhar hoje na aula com essas 4 formas de classificação, uma por uma. Tá? Meninos, olha só, isso vale para o semestre inteiro. Não se preocupem em ficar anotando tudo aqui, não. Eu mando esses slides para vocês, vocês têm acesso aos slides, vocês podem tentar acompanhar o modo de pensar durante a aula, que é muito mais importante do que ficar todo mundo de cabeça baixa assim e anotando. Tá? Lógico que todo mundo tem seu estilo de estudo aí, mas tentem mais acompanhado do que ficar só copiando, que eu acho que vocês aproveitam um pouquinho mais. Primeira forma de classificação do sistema nervoso como organização, como que é? A organização anatômica. Inicialmente o sistema nervoso é dividido nesses 2 subtipos que estão aí para vocês. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que é isso? O que diferencia um do outro? O sistema nervoso central é tudo que é protegido por osso. Ele é tão importante que ele recebe o nome central e ele tem um arcabouço ósseo que o envolve. Quem é que está protegido pelo osso? Que osso? Melhor perguntando. Que osso que nós estamos falando? Crânio e coluna vertebral. Tá? Tudo que estiver dentro de crânio e coluna vertebral chama-se sistema nervoso central. A contrassenso, tudo que estiver fora do crânio e da coluna vertebral é o nosso sistema nervoso periférico. Tá bom? Há áreas de transição que às vezes esse conceito fica em dúvidas. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Mas nós não estamos trabalhando com isso. O que eu quero que vocês saibam é que sistema nervoso central é tudo que está envolvido por crânio e medula. Perdão, crânio e coluna vertebral. Tá? Que é isso? O que está envolvido então por crânio e coluna vertebral? Essas 2 outras estruturas aqui, ó. Encéfalo e medula espinhal. Esse slide aqui é só texto, tá? Eu vou só fazer um organograma aqui para vocês. Daqui a pouco nós vamos passar para as figuras, aí fica mais fácil. Eu quero que vocês só entendam essa classificação formal, para depois ver a imagem e fica mais fácil. Tá bom? Então, o sistema nervoso central tem uma primeira subdivisão. Encéfalo e medula espinhal. Tá? O que é o encéfalo? Ele se divide em quê? O encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O conjunto dessas 3 estruturas, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, formam o que a gente chama de encéfalo. Tranquilo? Cuidado então, apesar do dia a dia e leigo serem muito parecidas, esse termo aqui com esse termo aqui são estruturas totalmente diferentes para nós. Tá bom? Cérebro é uma coisa, encéfalo é outra. O cérebro também tem uma divisão. O cérebro ele é dividido, a grosso modo, também em telencéfalo e diencéfalo.
Vou explicar cada uma dessas duas estruturas, é um termo mais específico, nós vamos trabalhar com elas. Tá? O tronco encefálico também se divide em 3 porções. No sentido crânio-caudal, nós temos mesencéfalo, a porção mais alta, ponte, a porção intermédia, e bulbo, a porção mais caudal. Bulbo ou medula oblonga. Tá? Os livros mais antigos, às vezes, ou os antigos, ou se são traduzidos do inglês, eles usam bulbo como medula oblonga. Tá? Isso para nós é ruim, porque medula para nós é medula espinhal. Né? Mas como aparece aí, vocês têm que saber do que. Vou repetir então essa linha aí antes de ir para de baixo. O sistema nervoso central divide-se em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, telencéfalo e diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ok? Sistema nervoso periférico. Como eu já falei com vocês, é tudo que está fora de crânio e coluna vertebral. Divide-se em nervos e também em gânglios e terminações nervosas. Vamos fazer a primeira subdivisão. Os nervos, nós temos 2 tipos de divisão para eles. Nós temos os chamados nervos cranianos e os nervos espinhais. O que diferencia um do outro é simplesmente o local onde ele aparece. Os nervos cranianos originam-se ou vão para o encéfalo. Os nervos espinhais originam-se na medula espinhal. Essa é a única diferença. Eles vão ter funções até bastante semelhantes. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais detalhado deles. Tudo bem com a divisão dos nervos, periféricos e cranianos? Vamos então aqui em gânglios e terminações nervosas. Gânglio não é aquele negócio que dá no pescoço quando você está com aquilo lá, chama-se linfonodo. Tá bom? Não usem esse termo errado. Gânglio é um conjunto de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Não é um corpo de neurônio fora do sistema nervoso central, é um conjunto de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Quando a gente vê agrupamentos desses corpos neuronais, a gente não é. Tá bom? Terminações nervosas, vem aqui junto com o gânglio, porque as terminações nervosas, elas significam aqui para nós receptores periféricos. Nós temos receptores específicos. Se eu estou falando de receptores, eu estou falando de aferências, não é isso? De percepções. Eu tenho receptores específicos para temperatura, eu tenho receptor específico para propriocepção, eu tenho receptor específico para audição, para visão e assim por diante. Ou seja, é aquela estrutura que faz a transição entre um estímulo e outro. Se a gente escuta o ventilador fazendo barulho aqui, é porque o meu tímpano transformou um estímulo mecânico no estímulo elétrico que foi pelo meu nervo vestíbulo coclear. Tá? Então são essas estruturas que percebem um determinado estímulo e transformam um estímulo nervoso que vai para o nosso sistema nervoso. Tá bom? Então, essa que é a função das terminações nervosas. Há alguns receptores que são simplesmente axônios do neurônio que chegam ali e param. Receptor para dor, por exemplo, são terminações nervosas livres. Vem o axônio daquele neurônio e ele acaba de repente ali. Esse acabar desse axônio é um receptor, é o próprio neurônio. Tudo bem? Entendido? Então o sistema nervoso periférico divide-se em nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos se dividem em nervos cranianos, que se originam do encéfalo, e nervos espinhais, que se originam do medula espinhal. Tranquilo? Alguma dúvida? Então vou para os desenhos, que fica mais fácil para vocês entenderem. Tá? Estou repetindo exatamente o mesmo fluxo do slide anterior. Ok? A organização anatômica do nosso sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e periférico. Vamos falar do central primeiro. Começamos com a primeira subdivisão, encéfalo e medula espinhal. Vamos trabalhar primeiro com o encéfalo. Vamos trabalhar com essa perna aqui, depois a gente fala da medula. Tá? O encéfalo, eu disse para vocês, que se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, esse conjunto aqui forma o nosso encéfalo. O que é cérebro, o que é cerebelo e o que é tronco encefálico? Vamos começar de tronco encefálico, que fica mais fácil pelo desenho aqui. Isso que eu estou circulando aqui para vocês, ó, é o tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico tem esse nome, não é à toa não, é uma analogia a uma árvore mesmo. Tá? É o local em que é o fluxo das vias ascendentes e descendentes em relação ao encéfalo. Tudo que vem de lá, tudo que é eferente, tudo que vai para lá, tudo que é aferente, passa no tronco encefálico. É como se fosse o tronco de uma árvore mesmo e o nosso cérebro fosse a copa da árvore. Tudo bem? Vamos falar da divisão de uma vez
do tronco encefálico. O tronco encefálico se divide em mesencéfalo, a parte mais cranial dele, é isso que eu estou subindo aqui para vocês. Aqui nós estamos no córtex sagital, né? Depois nós vamos ver na base aqui. Nós temos a ponte, que é a estrutura intermédia, e nós temos o bulbo, ou medula oblonga, que faz a conexão com a medula que vai estar aqui embaixo. Tá? Essas três estruturas aqui, bulbo, ponte e mesencéfalo, formam o nosso tronco encefálico. Ok? Tranquilo? Vamos pegar nesse desenho aqui o tronco encefálico, só para a gente ter uma visão do córtex sagital mediano. Vamos ver uma figura da base do encéfalo. Aqui em cima, a parte mais cranial, isso aqui é o meu tronco encefálico. Ó, isso eu estou marcando aqui para vocês. A parte mais cranial, que tem esses dois braços, que se chamam pedúnculos cerebrais, como se você estivesse segurando o cérebro ali, tá? É o mesencéfalo. Isso aqui é o mesencéfalo. Essa segunda porção, a ponte. Se vocês perceberem o desenho, vocês vão entender porque que ela chama ponte. As fibras superficiais da ponte, ventrais, elas têm um sentido lateral e não longitudinal, como eu falei para vocês. Tá? E são só as fibras superficiais. Então dá essa impressão de que ela está indo de um lado para o outro, por isso nomearam ponte. Tá? E a última porção, o bulbo, que está aqui embaixo. Aqui para baixo eu já tenho medula espinhal. Tá? Do bulbo para a medula espinhal não existe um acidente anatômico natural que a gente fala, ó, acabou o bulbo, começou a medula espinhal. Tá? A gente define como limite inferior do bulbo o primeiro filamento radicular de nervo espinhal. Vocês lembram do nervo espinhal? São os que originam da medula espinhal. Quando a gente vê o primeiro filamento saindo da medula, a gente sabe que aquilo ali é medula espinhal. E o que tiver acima dele, bulbo. Tá? Quando a gente tem a estrutura em vivo, quando a gente está operando o paciente ou vendo o exame do paciente, esse é o nosso limite. Quando a gente não tem, como são várias das nossas peças aqui, às vezes a gente usa o forame magno como limite. Tá? Do forame magno para baixo, bulbo. Perdão, do forame magno para baixo, medula espinhal. Dele para cima, bulbo. Tá bom? Então tá jóia. Falamos do encéfalo, falamos da divisão deles. Eu falei para vocês inicialmente do tronco encefálico. Vamos falar do cerebelo aqui agora. Tá? Cerebelo é essa estrutura aqui, ó. O cerebelo fica na chamada fossa posterior. É a porção mais inferior do nosso encéfalo. É isso aqui, ó. Ó, o cerebelo aqui dos lados, envolvendo como se abraçasse o tronco encefálico. A estrutura aqui é cerebelo. Tá? A princípio, o que vocês têm que ter em mente? A função do cerebelo é coordenar o nosso movimento. Ele nos permite a coordenação motora. Tá? Vamos trabalhar, nós vamos ter uma aula específica do cerebelo. Depois do cerebelo, nós temos o cérebro. Tudo que eu mostrei nessa foto aqui, que não seja cerebelo nem tronco encefálico, é cérebro. O cérebro é isso aqui tudo, ó. Todo mundo acompanhou? Isso é o nosso cérebro. O cérebro se divide em telencéfalo e diencéfalo. Tá? Tele de distância, longe, é a parte mais periférica do nosso sistema nervoso central. Agora, o que eu quero que vocês associem é com o córtex cerebral, substância cinzenta. Tá? Nesse momento, é mais do que isso, não é só isso. Nós vamos ver isso mais pra frente. Mas eu quero que vocês associem a periferia do nosso encéfalo com o telencéfalo. Tá? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo sulcos e giros aqui, são os nossos, é o que vai representar nesse momento para nós o telencéfalo. Ao contrário, tudo que estiver nesse miolinho aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, é o nosso diencéfalo. O diencéfalo tem uma subdivisão também. O diencéfalo é formado por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. São 4 compartimentações. Nós vamos trabalhar com, vai ter uma aula específica para diencéfalo também depois. Tá? Mas o diencéfalo é essa parte mais central aqui, ó, e vocês vão ver na hora que eu falar da embriologia que ele é envolvido pelo telencéfalo. Tá? A periferia é telencéfalo e o miolinho do nosso cérebro é o nosso diencéfalo. Ok? Entendido? Faltou alguma coisa? Já falei de divisão, acho que aqui nós terminamos, né? Falta a medula espinhal. Posso para frente? A medula espinhal, gente, é um cordão mesmo, parece que é uma corda mesmo, cuja função é permitir que o animal cresça. É uma maneira de levar os neurônios numa distância maior, que não fique só tudo concentrado na cabeça, que não fique tudo concentrado dentro do crânio. Tá? Só que ela tem mais funções do que só essa. Nós vamos ver lá, nós vamos estudar arco reflexo, nós temos várias funções que são desempenhadas especificamente pela medula. Elas independem de encéfalo, elas independem da parte mais alta do sistema nervoso central. Tá? A medula, ela tem um corte mediano sagital,
ela tem esse aspecto que vocês estão vendo aí. Vocês lembram dos anelídeos, vocês lembram da metamerização, né? Os anéis, a minhoca lá. Cada anel da minhoca tem um sistema nervoso exclusivo daquele segmento. Nós também somos assim, só que nós temos uma metamerização muito mais complexa do que aquela certinha dos anelídeos, né? Cada segmento medular dá origem a um par de nervos espinhais. Nós temos uma medula, ela é toda metamerizada. E cada metâmero desse, cada segmento, dá origem a um par de nervos espinhais. Já estamos entrando no sistema nervoso periférico, que nós vamos citar daqui a pouco. Tá? Cada nívelzinho desse aqui tem um nervo espinhal à direita e um nervo espinhal à esquerda. Vocês vão ver isso depois. São 8 segmentos cervicais, 12 lombares, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e de 2 a 4 coxígeos. Tá? Vocês vão ver isso aqui depois. Cada um desses segmentos recebe um nome e vai depender desse segmento. Os cervicais, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Debaixo de C8 tem T1, T2, T3 e assim por diante. Tá? E cada um desses segmentos, um par de raiz de nervos espinhais de cada lado. Entendido? A imagem que a gente tem da medula é isso aqui, ó. É como se fosse uma continuação do nosso encéfalo aqui em cima. Tá? Só que ao invés de sair um nervo, por exemplo, direto aqui do encéfalo e vir para baixo, que é o que acontece com o nervo vago, que você já sabe, já o conhece, nós temos um cordão central que permite que esse nervo saia daqui e com isso proteja mais a questão neuronal. A proteção mesmo, mecânica, inclusive, principalmente mecânica, do sistema nervoso. Ok? Vamos para frente? Sistema nervoso periférico agora, as imagens. Sistema nervoso periférico divide-se em nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos dividem-se em nervos espinhais e nervos cranianos. Os nervos espinhais foi o que nós acabamos de falar em relação à medula aqui agora. É esse desenho que vocês têm aqui, ó. Isso é um segmento medular. Um segmento, não dá para falar o nível direitinho aqui não. Esse segmento medular, ele tem cada raiz dessa que vocês estão vendo aqui, ó, o prolongamento aqui forma o nosso nervo espinhal. Eu falei para vocês que cada segmento origina um par de nervos espinhais, não é isso? E se vocês prestarem atenção no desenho, vocês vão ver que cada nervo espinhal é formado por duas raízes, uma raiz ventral e uma raiz dorsal, que se unem e formam esse nervo espinhal. Uma raiz ventral, uma raiz dorsal, que se unem e formam esse nervo espinhal. Ok? Conseguiram ver isso no desenho? Presta atenção agora. Toda raiz ventral, ela é eferente. Toda raiz dorsal, ela é aferente. Toda raiz ventral é motora. Toda raiz dorsal é sensitiva. Moral da história. Todo nervo espinhal é um nervo misto. Ele tem função eferente e aferente. Toda ventral é motora ou eferente. Toda dorsal é sensitiva ou aferente. Tranquilo? Diga. Todo nervo espinhal Misto. Misto. Tá? Por ser tanto eferente quanto aferente. Tá? Entendido a formação dos nervos espinhais? Além disso, deixa eu segurar essa informação, daqui a pouco nós falamos. Vou falar disso aqui agora, ó, dos nervos cranianos, para vocês compararem. A diferença que eu disse a vocês, saber entre nervos espinhais e nervos cranianos, é a origem deles, não é isso? Os nervos espinhais originam-se do encéfalo, perdão, os cranianos originam-se do encéfalo e os espinhais da medula. Tudo que vocês estão vendo amarelo nesse desenho aqui, ó, da base do encéfalo, é nervo craniano. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. No final do semestre vocês sabem todos eles, com as funções e as localizações deles todos. Tá? Além da diferença anatômica, que é o local de origem, há uma outra diferença entre os dois grupos de nervos, os cranianos e os espinhais, que é em relação à função. Eu disse a vocês agora há pouco que todo nervo espinhal é misto, não é isso? Os nervos cranianos podem ser somente aferentes, somente eferentes ou mistos, ter funções tanto aferentes quanto eferentes. Tá? Além do que, dentro das funções aferentes,
os nervos cranianos têm o que a gente chama de sensibilidade especial. Eu tenho um determinado tipo de neurônio que vai perceber dor, que é um estímulo mais precoce, mais inicial que a gente tem. E eu tenho outros neurônios e nervos cranianos que vão perceber luz, que vão me permitir enxergar. São funções especiais, audição, visão, equilíbrio. Nós vamos trabalhar com isso tudo depois, tá? Diferenças funcionais aí para os nervos cranianos. Ok? Entendido? Então tá bom. Gânglios e terminações nervosas. Terminações nervosas eu expliquei para vocês lá no início. Gânglio eu só quero mostrar aqui agora. O que é um gânglio? Isso aqui, ó, é um gânglio. Vocês estão percebendo aqui? É uma dilatação que existe na raiz dorsal de todo nervo espinhal. Todo nervo espinhal tem chamado gânglio dorsal. Nós vamos trabalhar muito com ele na aula que vem. Na aula que vem nós vamos falar bastante desse gânglio aqui. Tá? É um conjunto de neurônios que está nesse local. Vocês lembram quando eu falei que havia exceção em relação a tudo que é protegido por osso e o que não é protegido por osso, que está fora de crânio e coluna vertebral? O gânglio é um desses exemplos, porque ele fica muito próximo do forame intervertebral. Aí o que acontece? Ele está tanto dentro do osso quanto fora do osso. Então não é um bom limite. O que a gente tem que saber é a definição. Gânglio, independente de estar antes do forame ou depois do forame, é sistema nervoso periférico. Tá bom? Beleza? Dúvidas alguma? Vamos para outra classificação então? Terminada a classificação anatômica. Vamos falar da classificação funcional. Bom, nessa classificação eu já falo da importância dela. Agora nós estamos analisando o que aquela parte do sistema nervoso faz e não onde ela está mais. Até então a gente está falando de onde ela estava. Agora nós estamos falando do que ela faz. Tá? O sistema nervoso pode ser dividido funcionalmente em dois grandes grupos. O sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Vamos começar com o somático aqui. O sistema nervoso somático tem outra subdivisão, aferente e uma eferente. Sistema nervoso somático é o conceito que vocês têm até então de sistema nervoso. Tá? Se vocês estão sentindo calor por causa da temperatura aqui agora, é porque o seu sistema nervoso somático permite que você perceba essa temperatura. Uma via aferente do seu sistema nervoso somático. Se você corta seu dedo com a faca e doeu, é porque você tem um sistema nervoso somático aferente que permitiu fazer isso. Tá? Se eu dou tchau para vocês assim aqui agora, é porque o meu sistema nervoso somático eferente permitiu isso. Ou seja, é tudo que a gente tem dessa forma de percepção geral e execução de atividades em geral. Isso é o nosso sistema nervoso somático. É diferente do sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral ele funciona como uma... Como é que eu falo para vocês? É muito parecido com o sistema nervoso somático, com uma diferença peculiar. Ele é inconsciente. A gente não percebe. O calor vocês percebem, não percebem? Se eu perguntar para vocês agora, está quente? Todo mundo vai falar, está quente, não é isso? E se eu perguntar qual é a pressão arterial de vocês agora, alguém me responde? Deve ser tanto que eu geralmente tenho isso, né? Todo mundo vai falar isso, mas ninguém me responde qual é a pressão arterial. O seu sistema nervoso sabe. Não em número, mas ele sabe se está adequada, se ele precisa aumentar, se ele precisa diminuir, etc. Por quê? Porque vocês têm um sistema nervoso visceral que constantemente manda aferências lá para cima, para o nosso encéfalo, para trabalhar esse tipo de informação. São informações inconscientes. Entendido? Pensando um exemplo. Concentração de O2, secreção gástrica e aí tudo que vocês quiserem. Tá? Tudo relacionado, de forma geral, que é exceções, eu vou falar daqui a pouco, a vísceras. Tá? Visceral não é no sentido de ser só de víscera, não. A maioria é, mas é visceral no sentido de não ser perceptível conscientemente. Tá bom? Entendido isso? Mesma coisa para eferência. Se eu pedir para vocês me darem tchau aí, todo mundo vai dar tchau. Se eu pedir para vocês aumentarem a frequência cardíaca de vocês vão aumentar? Vocês podem até correr, aumentar a ventilação, vocês têm como fazer isso secundariamente, mas sentadinho, respirando do jeito que dá, vou aumentar a minha frequência cardíaca. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é o seu sistema nervoso visceral, e o sistema nervoso visceral não funciona conscientemente.
Ele funciona de acordo com a necessidade do seu organismo. Entendido a diferença de um para o outro? Tá? Há uma exceção em relação ao sistema nervoso visceral aferente, que é a dor. A gente tem dor de barriga, não tem? Nosso abdômen dói por diversas as causas, mas nossa dor de barriga, por diversas causas, é perceptível. Se ela é perceptível, ela passou a ser consciente. Então foge a essa divisão que eu falei para vocês aí. Tá? Mas o sistema nervoso visceral, ele funciona de duas maneiras. Ou inconscientemente, que foi a primeira que eu falei para vocês, ou de forma não localizatória. Se vocês cortarem o dedo de vocês, vocês vão falar, está doendo aqui, ó. Se vocês tiverem a dor de barriga, vocês não vão falar, o terço cranial do meu colo ascendente está doendo. Fala. Não dá para a gente localizar, é aquela dor difusa, cólica, as meninas sabem bem. Aquela dor, às vezes é uma dor referida, nós vamos falar disso, vai com um ponto que não tem nada a ver com o útero, que é o local que está vindo a contração. É não localizatório esse tipo de dor. Tá? É visceral aferente. Apesar de se tornar consciente, ela é visceral aferente. Só que ela não é localizada. Ela fica difusa. A única exceção é a dor abdominal, no caso? Não só abdominal, visceral. Cardíaca, faringe, etc. Tá? Entendido? Tudo bem? Presta atenção nisso aqui agora. Muito importante na vida da gente, de nós todos aí, dependendo de especialidade. O sistema nervoso visceral, ele se divide em aferente e eferente. O sistema nervoso visceral eferente tem um nome próprio, de tão importante que ele é. Ele se chama sistema nervoso autônomo, que vocês já ouviram falar aí. Tá? Sim ou não? Sim? Sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, isso não é subdivisão, não. Sistema nervoso autônomo significa sistema nervoso visceral eferente. Tá bom? E o sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático, com as peculiaridades e diferenças de cada um que nós vamos falar daqui a pouco. Entendido? Vamos para frente. Diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Vamos falar de diferença anatômica. Estamos falando de eferência aqui agora, tá? Então, diferença, melhor o texto tipo esse slide, é diferença somática, diferença entre o sistema nervoso somático e visceral, eferentes. Sistema nervoso somático eferente é o da motricidade voluntária. Sistema nervoso visceral eferente, é voltar. Bom? Então, vamos lá. Para eu dar o tchau para vocês, para fazer um movimento voluntário aqui, eu preciso de 2 neurônios. Nós vamos trabalhar isso depois, tá? Nós temos um neurônio que fica lá no córtex, no nosso telencéfalo, e esse neurônio desce, vai para a medula, e lá na medula ele encontra o segundo neurônio. Da medula, esse segundo neurônio sai e vai inervar o grupo muscular que vai fazer aquela motricidade voluntária. 2 neurônios, tá? O sistema nervoso visceral precisa de 3 neurônios. É um sistema, o primeiro neurônio que está no hipotálamo, nessa região aqui, ó, que nós vamos trabalhar mais para frente, quando for para trabalhar com o diencéfalo. O segundo neurônio é o neurônio chamado pré-ganglionar, ele está antes do gânglio. E o terceiro neurônio é o pós-ganglionar, ele está no gânglio e sai do. Tá? Segundo neurônio é esse aqui que está na medula. Sai da medula e vai para o terceiro e último neurônio, que é o pós-ganglionar, que vai inervar a víscera em questão. Tá? Ou seja, para essa forma de referência, a referência visceral, eu preciso de 3 e não 2 que eu precisava na referência somática. Tranquilo? O exemplo aqui é o mesmo, nós vamos falar dessa diferença. A diferença é que isso aqui é simpático e isso aqui é parasimpático. Daqui a pouco nós trabalhamos sobre a diferença. Tá? Então a primeira diferença desses dois é, um precisa de 2 neurônios, o outro precisa de 3. Ok? Agora, impulsos aferentes do sistema nervoso visceral. Eu já falei, isso aqui não é só para formalizar a coisa aí. Se é impulso aferente visceral, ele tem que ser ou inconsciente ou não localizatório. São os exemplos que eu falei para vocês. PA, concentração de O2, pressão arterial, pressão venosa, pressão intracraniana, todas essas informações que a gente tem inconscientemente. Tá? Nós estamos falando só de aferência agora. Sensibilidade. Tá? Ou, a exceção que eu falei para vocês da dor,
é a dor visceral, que é não localizada. A gente não sabe onde ela está. Tá bom? Já tínhamos falado disso. Quais estruturas são inervadas pelo sistema nervoso autônomo? Se eu estou falando de sistema nervoso autônomo, eu estou falando de sistema nervoso visceral referente. Né? Só esse grupo de estruturas citológicas e histológicas são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. Musculatura lisa, involuntária, ele não é autônomo, ele funciona involuntariamente. Musculatura cardíaca, também involuntária, a gente não controla isso aí, funciona independente da nossa vontade. E glândula, tecido glandular, que a gente também não controla. Tá? Moral da história, todas as respostas à ação do sistema nervoso autônomo são involuntárias. Tranquilo? Entendido isso? Tá bom. Diferenças anatômicas entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático em relação aos neurônios pré-ganglionares. No sistema nervoso autônomo, eu falei com vocês que a gente tem 3 neurônios. O primeiro neurônio está no hipotálamo. O segundo neurônio vai estar, nós vamos trabalhar com ele aqui agora, em locais diferentes, mas é no neuroeixo, entre encéfalo e medula, isso é o neuroeixo. E o terceiro neurônio está no gânglio. Vamos falar dessa diferença agora. Nós estamos trabalhando agora só com o segundo neurônio dessa via, o neurônio pré-ganglionar. O sistema nervoso simpático tem esse segundo neurônio num segmento muito específico da nossa medula espinhal, que vai de T1, é tudo que está alaranjado nessa foto aqui para vocês, que vai de T1 até L2. Todo o espaço de T1 a L2 é o local onde estão os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. De T1 a L2, na medula, nós temos todos os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Entendido isso? Sim? Tá bom. Olha esse desenho aqui agora, então, para vocês entenderem mais ainda. Esse desenho aqui representa o corte axial da medula entre T1 e L2. Ou seja, nos locais onde estão esses neurônios pré-ganglionares simpáticos. Tá? Esse grupo, esses neurônios, que são os segundos neurônios da via do sistema nervoso simpático, estão nessa posição aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, chamado corno lateral ou coluna lateral da medula espinhal. Eles ficam nesse pontinho. Toda vez que a gente tem estrutura medular e que a gente vê essa imagem aqui, esse cornozinho aqui, ó, esse chifrezinho que aparece ali, a gente sabe que aquilo ali está entre T1 e L2. Tá? Aquilo ali vai estar mais alto, entre T1. Entendido? Esse espaço, então, a gente tem sistema nervoso simpático. Aqui não tem simpático, nem aqui tem simpático. Tranquilo? O sistema nervoso parasimpático tem origem em 2 locais. Tem origem no tronco, é o que está em azul aqui, no tronco encefálico. Deixa eu melhorar minha frase. O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático tem origem em 2 locais. Ele está em 2 locais diferentes. Ou no tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, que nós já sabemos que é um tronco encefálico, ou então aqui embaixo, na medula sacral, de S1 a S4. Então eu tenho, olha aqui, todo mundo levanta para poder me entender. Nós estamos falando de neurônio pré-ganglionar parasimpático, nenhum neurônio pré-ganglionar, neurônios pré-ganglionares simpáticos, nenhum neurônio pré-ganglionar e neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Tranquilo? Isso vai ter importância funcional de uma... O sistema nervoso autônomo, gente, apesar de ser da neuroanatomia, tem muito pouca prática de neuroanatomia e muito nas outras especialidades. Tá? Gastro, cardio, pneumo, usa muito mais esse conhecimento do que a gente propriamente usa. Ok? Tudo bem com os pré-ganglionares? Quer que repita alguma coisa? Alguma dúvida? Oi. Quem? Quem está falando? Oi. Deixa eu voltar. S1 e S4. S1 e S4. Então vamos continuar. Diferenças do sistema nervoso autônomo agora. Nós já falamos das diferenças do pré-ganglionar. Vamos falar agora das diferenças do pós-ganglionar. O sistema nervoso simpático e parasimpático tem 3 neurônios. Nós falamos das diferenças desse segundo neurônio dos
dois. Agora vamos falar do terceiro e último neurônio. Neurônio pós-ganglionar. Tá? Como é? Essa avaliação são os dois. Tá? Meninos, olha só. Vamos pensar agora só fora do sistema nervoso. Tá? Porque se é neurônio pós-ganglionar que a gente está falando, se o gânglio já passou, tem que estar fora do sistema nervoso central. Todo mundo concorda? Vamos ver. O neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele fica muito próximo ao neuroeixo, fica muito próximo à medula. Vocês lembram lá os segmentos, não lembram? Da coluna torácica e lombar, onde está o pré-ganglionar simpático. Os gânglios ficam muito próximos aos gânglios para e pré-vertebrais, ou seja, estão agarradinhos na coluna vertebral ali. Tá? O que acontece é isso aqui, ó, o segmento de TUL2 está aqui tem o neurônio pré-ganglionar simpático. E o gânglio, que vai originar o neurônio pós-ganglionar, fica muito pertinho do sistema nervoso central. Tá? O parasimpático é o contrário. O parasimpático, esse gânglio, ele está longe do sistema nervoso central. Olha aqui, vamos pegar o primeiro segmento, tronco encefálico. Aqui está o pré-ganglionar. O pré-ganglionar sai do tronco, sai um segmento grande e o gânglio está lá pertinho da víscera. Às vezes dentro da parede da víscera. Nós temos gânglios intramurais, que ficam na parede gástrica, na parede do intestino, na parede cardíaca. Entendeu? O gânglio fica longe do sistema nervoso central que eu estou dizendo. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Segmento sacral, pré-ganglionar, mandou a fibra que é longa e vai chegar no gânglio que está pertinho da víscera. Ok? Isso tem importância fisiológica muito grande também. Vamos citar daqui a pouco quando falar da função, das diferenças de funções um para o outro. Ok? Então falando das diferenças dos dois. Pré-ganglionar e pós-ganglionar, tanto para o simpático quanto para o parasimpático. Ok? Agora, pouca importância para a gente aqui durante o curso, mas muita importância para a vida. Diferenças farmacológicas do sistema nervoso simpático em relação ao sistema nervoso parasimpático. O que tem de diferença? A regra geral é todas as fibras, tanto pré-ganglionares quanto pós-ganglionares, são colinérgicas, exceto uma, que é o que está vermelhinho no nosso esquema. As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático são adrenérgicas. Adrenalina, noradrenalina. Tá? Olha só. O parasimpático tem uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar. Todas as duas têm como neurotransmissor acetilcolina. Mesma coisa que embaixo. Tá? Para o simpático, as fibras pré-ganglionares são colinérgicas. As pós-ganglionares são adrenérgicas. Tá? Nisso aí tem tanto de efeito farmacológico, efeito colateral de medicamento. Você vai dar um medicamento para diminuir contração uterina, diminuir cólica da paciente. E aí você vai ter um efeito colateral que vai ser diminuir secreção gástrica e esse tipo de coisa. Tá? Você vai tratar um paciente que está em parada cardiorrespiratória, você vai dar adrenalina para ele, você sabe que a adrenalina vai funcionar especificamente em determinada região. Tá? Isso aí vocês vão ver muita farmacologia na vida de vocês. Ok? Entendido a diferença? Então vamos para as diferenças, está quase acabando essa parte, viu gente? Diferenças funcionais agora. Nós estamos falando da organização funcional e vamos falar da diferença funcional do sistema nervoso simpático para o parasimpático. Tá? A regra geral, que todo mundo conhece do dia a dia aí, é que quando um está alto, o outro está baixo. Não é isso? O que um faz, o outro faz o contrário. Fica nesse tipo de coisa. Mas não é assim que funciona da maneira adequada, não. Como é que está a frequência cardíaca do indivíduo aí? Como é que está a questão da sudorese desse paciente aí? Como é que está a pupila desse paciente? Vocês estão descrevendo a resposta de luta ou fuga, não é isso? Já ouviram esse termo? Né? Resposta de luta ou fuga. Né? Ele está tendo uma descarga simpática naquele momento. Né? O que acontece? Na verdade, nós temos uma balança. O simpático tem uma determinada função e o parasimpático tem outra função. Essas funções se mantêm constantemente. Não é que um funciona e o outro para de funcionar. Todos os dois funcionam constantemente. Tá? O que não se pode é perder o equilíbrio do funcionamento. Nós estamos falando de situações fisiológicas, né, gente? Não estamos falando de situação de doença. Isso é uma situação fisiológica que tem que existir para que o animal se proteja. Né? Isso aqui nós estamos falando de biologia. A resposta de luta ou fuga é isso.
Deixa eu tentar dar um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. Quando uma pessoa às vezes toma um susto muito grande, ela pode desmaiar, né? A gente vê em novela, geralmente é a mocinha lá que toma um susto e desmaia, não é isso? Por que isso acontece? E o peculiar disso é que a pessoa não... Isso acontece, vocês vão ver isso várias vezes na vida de vocês, a pessoa não desmaia na hora do susto. Ela desmaia logo depois do susto. Ela toma o susto e depois ela desmaia. Por que isso acontece? Na hora que a gente toma o susto, acontece isso aí. Botou fogo, frequência cardíaca vai lá em cima, sudorese, pressão arterial aumenta, o simpático foi lá para cima. Estava em equilíbrio e de repente o simpático foi lá para cima. O parasimpático não baixou, o parasimpático continuou daquele jeito. Na hora que o nosso hipotálamo percebe, vocês vão estudar isso depois, percebe que o simpático está lá em cima, o que ele faz para voltar à homeostasia? Sobe o parasimpático, para poder compensar aquilo. Tá? Como é que a gente trata a parada cardíaca? Primeiro, eu dou adrenalina. Vocês já viram por quê? Se a adrenalina não está funcionando, eu dou um bloqueador da acetilcolina. O que eu faço? Eu diminuo o parasimpático para potencializar isso aqui, o simpático. Tá? Então o meu simpático lá no susto subiu. Meu parasimpático vai subir para poder compensar e manter essa homeostasia. Na hora que o susto passou, o simpático despenca. Na hora que o simpático despenca, o que acontece? O parasimpático, que subiu reflexamente essa subida do simpático, continua lá em cima. Frequência cardíaca despenca, pressão arterial cai, diminui a perfusão encefálica, o paciente desmaia. Tá? Então é esse desequilíbrio que existe entre a função de um e outro. Que causa isso. Foi só um exemplo de desmaio. A gente pode falar em outras situações. Diarreia, o nosso parasimpático está funcionando demais. Nós precisamos compensatoriamente do simpático para poder fazer isso. Nós temos várias situações que vão fazer isso. O que não pode, o que vocês não podem pensar é aquilo que um faz uma coisa e outro faz outra. Não é. Tá? E as situações, por exemplo, vasoconstrição. Vocês vão ver as funções básicas lá, vasoconstrição. Quem faz é o simpático, a vasoconstrição. Quem faz a vasodilatação é o simpático, quando ele para de funcionar. Então, se eu tiro o funcionamento do simpático, eu tenho vasoconstrição. Para que eu tenha vasodilatação, não adianta meu parasimpático funcionar. É o simpático que tem que parar de funcionar. Secreção salivar. Tanto o simpático quanto o parasimpático aumentam a nossa secreção salivar. Os dois aumentam. O que vai diferenciar é a forma da secreção salivar. O que acontece quando a gente está nervoso com a nossa boca? Seca, não é isso? A secreção salivar pelo simpático, ela é mais mucosa. Ela tem mais tecido, as glândulas mucosas vão funcionar muito mais do que as serosas que o parasimpático funciona. E assim por diante. Então vocês vão ver, todos os livros têm as tabelinhas lá básicas de funcionamento. Vocês peguem essas tabelinhas para conhecer essas básicas que a gente precisa. Processão, essas do dia a dia, bexiga, isso aí. Ok? Entendido? Para vocês saberem que existe, porque a gente vê isso no livro. Isso não tem uma função muito aplicável para nós, mas os livros trazem esse termo, então vocês têm que reconhecer. A classificação ou organização segmentar, ela divide o sistema nervoso em dois grupos. O sistema nervoso segmentar e o sistema nervoso suprassegmentar. Segmentar quer dizer metâmero. De todo metâmero, que nós acabamos de falar lá, dos níveis, nós vamos ter raízes de nervos saindo, seja cranianos ou sejam espinhais. Tá? Tudo que tiver nervo saindo é sistema nervoso segmentar. O que é que tem nervo saindo? Vocês já sabem. Medula e tronco encefálico. Isso é sistema nervoso segmentar. Tudo que não tiver nervo é sistema nervoso suprassegmentar. E é para cima mesmo. É o nosso telencéfalo e o nosso diencéfalo. Isso é sistema nervoso suprassegmentar. Bom, nós não usamos muito esse termo não, só que os livros trazem muito isso. Vamos para a última classificação. Sistema, classificação embrionária agora. Embriológica, melhor, né? Embrionária. A função da gente estudar isso aqui, gente, vocês fazem embriologia nesse semestre? Isso. Tá. A função da gente estudar isso aqui é que várias alterações em algumas das fases embriológicas que a gente vai passar aqui resultam em doenças específicas, malformações específicas do embrião.
Tá? É uma classificação área, ela é muito chata por causa dos nomes, mas ela tem importância para a gente saber isso na nossa prática, em especial quem for fazer pediatria, tá? Porque é muito frequente isso aí. Vamos só usar esse videozinho aqui para explicar. Nós estamos falando aqui do tubo neural. O tubo neural é o primórdio do nosso sistema nervoso central e periférico. Tá? Tanto o sistema nervoso quanto a nossa pele, elas são formadas do mesmo folheto embrionário, do ectodermo. O ectodermo é uma placa de células inicialmente que vai sofrer uma invaginação, que é isso que vocês estão vendo na fotografia aqui, ó. Uma placa de células, ela começa a sofrer uma invaginação, vai formar a chamada goteira neural. A goteira neural chega num determinado ponto que os lábios da goteira neural se encontram e eles se fundem formando esse tubo. Esse tubo é o neurotubo ou o tubo neural, que é o primórdio do nosso sistema nervoso. Tá? Qualquer fase que a gente tiver, isso aqui geralmente ocorre na 4ª semana de gestação. Todo esse procedimento acontece na 4ª semana de gestação. Tá? Olha a importância de uma semana de gestação, que a paciente às vezes nem sabe que está grávida ainda. Se não tiver uma gravidez adequada, os riscos que correm nessas fases em relação a malformações. Tá? Vamos passar o vídeo, para vocês verem a animação disso aí. Olha lá, sofre invaginação, a notocorda que induz essa invaginação e fazer o fechamento do tubo neural, que forma desse jeito, os somitos que vão formar o sistema nervoso periférico, vértebras e conjuntivo que estão ao redor. Isso aqui é o meu sistema nervoso. Só que eu não quero que vocês entendam, isso aqui é fácil, vocês estudando embriologia. Isso é só a introdução para o que é a nossa classificação embriológica. Além dessa visão que a gente tem, que é básica, de todo o livro de embriologia, a gente tem que ter essa visão desse vídeo aqui agora. Tá? Porque além desse fechamento, nós temos brotos, chamam neuróporos, que vão formar divisões do sistema nervoso. E a nossa classificação é baseada nisso. Esse videozinho representa aquelas fases, aqui em dias de gestação. Tá? Nós temos um embrião que vai crescendo em número e tamanho das células. Numa determinada fase do processo embriológico, ele começa a sofrer invaginação, vai formar a goteira neural. Os lábios da goteira neural vão